Boa tarde a todos os alunos nossos da Sociologia. É uma satisfação estar aqui nessa videoaula que eu preparei para vocês direcionado para a resolução de questões no formato do Enem. Lembra que nas primeiras semanas de nosso de ensino à distância eu passei um TD dos assuntos que mais caem no Enem. São 5 assuntos que mais caem no Enem, que mais são recorrentes em Sociologia. Os movimentos socioculturais são o que mais cai, seguido por cultura, seu conceito de cultura, logo após o que é trabalho, todos os seus conceitos e teorias, depois sobre política e, por fim, gênero e diversidade cultural. Então, eu gostaria de resolver algumas questões direcionando vocês estratégias de como fazer a leitura, de como realizar um método de eliminação e assim tentar acertar as nossas questões aí que serão disponibilizadas para vocês logo mais no Enem. Então vamos à resolução das nossas questões. Peguem o material, vocês já fizeram essa atividade já há algum tempo e aí nós vamos corrigi-la agora, não é isso? Eu gostaria de direcionar essa primeira comentário de questões para o que mais me chama a atenção, né? Que é sobre a cultura. Então, essa questão aí 37, que foi retirada uma questão do Enem, tá? Sobre cultura e os seus conceitos, é o que mais me chamou a atenção. No entanto, quando esse assunto for abordado no Enem, gente, nós temos que fazer uma pausa, nós temos que pensar estrategicamente como ela pode ser abordada, pensado. Por quê? Porque é um assunto muito extenso, é um assunto muito grande, é um assunto muito denso, né? Nós temos vários viés de como isso pode ser cobrado no Enem, ou seja, sobre o que é cultura. A gente pode ver sobre cultura, as culturas dos povos, né, dos povos indígenas, a cultura dos povos americanos, dos povos africanos, a cultura dos povos orientais. A gente pode ver todos os seus elementos culturais, né? A gente pode ser abordado sobre o que é cultura, a diferença de cultura erudita para cultura popular, né? Que a cultura erudita ela é aquela apropriada das classes dominantes, das classes que possuem, né, historicamente, condições de privilégios, né? Isso resiste ao tempo, existe uma transmissão, né, desses elementos. Já a cultura popular não, ela é mais dinâmica, ela é mais acessível para todo mundo, tá? Então nós temos que ver alguns pontos que o que isso pode ser abordado. O conceito de cultura de massa também ele pode ser muito abordado dentro do contexto do Enem, que tudo virou mercadoria, né? Inclusive a arte. A arte, né? Ela também virou mercadoria, ela também massificou-se, né? Ou seja, ela está sendo manipulada. Existe um conceito de indústria cultural por trás, né? De tudo. Existem interesses que não é exclusivamente aquilo que a cultura genuinamente tenta transmitir e explicar, né? Porque cientificamente falando, é correto que nós falemos em culturas, né? Em culturas. Por quê? Porque nós temos várias culturas, nós temos vários elementos culturais. Por exemplo, o esporte é um elemento cultural? Sim, nós podemos definir e designar que uma modalidade esportiva, culturalmente, ela encorpada por um povo, por uma nação. Nós podemos dizer que os hábitos alimentares é um elemento cultural, claro, as roupas, como as famílias elas se estruturam, né? Nós podemos dizer que a dança, a arte, a musicalidade, todos são elementos culturais. Todos são elementos culturais. Então perceba, a cultura é um conceito muito grande, muito extenso, muito longo, né? Que influi todas as formas de vivência, não só dos seres humanos, mas também animais, né? E assim a gente consegue compreender um pouco mais sobre um povo. Então o conceito de cultura, gente, ele, tomem cuidado com ele. Alguns autores, eles trabalham esse conceito de cultura, como Roberto da Mata, como o próprio Karl Marx, quando ele fala de indústria cultural, tá? O Adorno, todos eles vocês podem se aprofundar sobre acerca desse conceito de cultura. E ainda vale você também saber um pouco de cultura na perspectiva atual.
sobre a extinção do nosso Ministério da Cultura, sobre o que é a Lei Rouanet, como que o Estado está regulando ou incentivando as políticas culturais do nosso povo no Brasil. Né? As polêmicas que existem ao redor disso, também vale você construir um olhar crítico, científico, acerca dessas relações, saindo da polarização política de direita e de esquerda, mas sim tendo um olhar bem diferenciado, né? Sobre o que é a cultura, o que é essa Lei Rouanet, o que é que nosso Estado fala. Porque a gente pode lançar diversos olhares, né? Nós temos um país, por exemplo, totalmente de direita, como é a França, e, no entanto, eu acho que não tem nenhum outro país que mais incentiva a cultura no mundo, que mais vive de cultura, economicamente falando, né, cultura mais forte do que ali o berço do Renascimento, do Iluminismo, que é a França. Né? Então, existe muita contradição, muita fake news em cima desses questionamentos. Então, eu fiz essa pausa, né, acerca desses conceitos todos sobre o que é cultura, né, para você compreender a complexidade desse assunto. Afinal, a propósito, a cultura brasileira ela é muito grande, ela é muito extensa. Se nós direcionarmos o nosso olhar, o viés para a cultura brasileira, então, aí tem um mundo, né, de possibilidades, certo? Mas vamos à nossa questão, ver se dá para responder agora. Questão 37. Eu não tenho hoje em dia muito orgulho do tropicalismo. Foi sem dúvida um modo de arrombar a festa. Mas arrombar a festa no Brasil é fácil. O Brasil é uma pequena sociedade colonial muito mesquinha, muito fraca. Aí nós vamos à referência, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, né? A cultura e a participação nos anos 60. Não esqueçam, gente. Leiam as referências. As referências nos dão dica sobre o time, me dão uma dica sobre o tempo, que foi o tropicalismo. Ele ocorreu em 1960. Você vai eliminar o item com essa informação. Se você souber quem foi Caetano Veloso, quem foi Sérgio Buarque de Holanda, nesse período de 1970, no contexto histórico da ditadura militar, isso também vai lhe ajudar a ter uma percepção, né, e responder a questão. Então vamos ao comando da questão. Todo mundo já sabe o que é o comando, né? O movimento tropicalista, consagrador de diversos músicos brasileiros, está relacionado historicamente ao quê? Vamos aí ao nosso método de eliminação. Item A expansão de novas tecnologias de informação, entre as quais a internet, o que facilitou imensamente a sua divulgação no mundo afora. Não, né, gente? A internet, nós sabemos que o advento tecnológico da internet só apareceu pós ano 90, quando começou a se popularizar os primeiros computadores. Nesse período aí, né, do tropicalismo, desse movimento cultural, em 1960, não tinha surgido nenhum primeiro computador, né, quanto mais a internet. Então esse item A é um item absurdo, você não vai desmarcar, não é isso? Não vamos marcá-lo. Vamos aí ao item B. Ao advento da indústria cultural, em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e políticas durante os anos de 1960. Vamos ler de novo para ver se a gente encontra alguma palavra-chave que deixe esse item incorreto, alguma palavra absurda. Né? Ao advento da indústria cultural, até aí ok, em associação, porque o tropicalismo foi um advento cultural, foi um movimento cultural, né? Na toa que tem artistas aí que estão por trás, como Caetano Veloso e Chico Buarque de Holanda, em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e políticas, ou seja, eles estavam protestando contra o sistema do Estado brasileiro na época, que era a ditadura militar, não é isso? Ou pelo menos pelas formas iniciais de repressão, tá? Que o golpe de fato ainda não tinha sido tomado, né? Mas esse item é o item mais correto, pelo menos até o momento. Vamos ver o restante para ver se a gente elimina, e aí esse item B se configura como correto. Item C, a parceria com a Jovem Guarda, também considerada um movimento nacionalista e de crítica política ao regime militar brasileiro. A Jovem Guarda, gente, ela não teve uma parceria, foi um outro movimento cultural, né? Mas diferente do tropicalismo. A Jovem Guarda já tiveram outros movimentos de influências artísticas, né, vindas de fora. Já o tropicalismo não. É genuinamente, como o nome está falando, dos trópicos, do tropicalismo. E a Jovem Guarda, né, seriam de outros artistas. Para quem conhece aí da arte, da cultura, o movimento da Jovem Guarda não tem muito a ver com Caetano Veloso e nem com Sérgio Buarque de Holanda, mas sim com Roberto Carlos, né, Erasmo Carlos, é outra galera aí. Então, infelizmente, esse nosso conceito, professor, como é que eu vou saber isso? Gente, cultura não se
estuda em sua totalidade, mas se vive, se sente. Então nós temos que passar pela história do nosso país compreendendo o que foi esses momentos culturais também deles, tá? Item D, esse item C é incorreto, simplesmente por essa questão que a Jovem Guarda, os componentes, né, e o período é outro, as influências. Item D, ao crescimento do movimento estudantil nos anos 1970, do qual os tropicalistas foram aliados na crítica do tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira. O movimento estudantil, gente, se deu em 1970, como o próprio item está falando, né? Tem aí um equívoco temporal. Os tropicalistas, eles não foram aliados, né, da crítica tradicionalista. Não, eles não foram aliados a isso. Eles foram críticos, eles foram contra, né, o tradicionalismo de costumes da sociedade brasileira. Então esse item ele é contraditório por esses dois pontos, certo? Ele está incorreto. Item é a identificação estética com a bossa nova, pois ambos movimentos tinham raízes na incorporação de ritmos norte-americanos como o blues. Esse item também está incorreto. Por quê? Pela questão cultural, artística, né? O tropicalismo, ele teve como base as nossas próprias raízes culturais, né? As raízes não tem nada a ver com os ritmos norte-americanos, com o jazz, com o blues, não. É diferente da bossa nova, que a bossa nova é uma mistura de samba com realmente o blues, né? E aí deu origem a esse ritmo conhecido no mundo todo que é a bossa nova. Já o tropicalismo não. O que o Caetano, o que alguns artistas dessa época defendiam, né? E lutavam criticamente contra o Estado na época, nessa perspectiva de raiz cultural do próprio país, das nossas próprias raízes, da nossa própria cultura, ok? Então fica aí essa nossa questão solucionada, uma questão densa, né, grande. Eu espero que eu tenha ajudado e compreendido melhor com vocês. Questão 37 sobre cultura é o item B de bola. Um abraço a todos.